O clima, como eu havia mencionado antes, a maior parte do território da região sul apresenta o clima subtropical. Porém, lá no norte do Paraná, a gente vai ter uma presença de um clima mais tropical, lá na divisa com São Paulo, onde as temperaturas são mais elevadas. Então, em resumo, a maior parte do estado do Paraná e a totalidade, basicamente, dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão ao sul do Trópico de Capricórnio, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio. Por isso, a gente vai caracterizar eles como estados de clima subtropical. Tá? O Paraná também é subtropical, mas tem uma porçãozinha, né, do extremo norte ali que pertence ao clima tropical, que é um clima aí de 2 estações, ele é um clima mais quente. Né? O clima subtropical, então, ele é definido aí por 4 estações pré-estabelecidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Você consegue visualizar bem essa divisão aí das estações do ano, que você vê na primavera a florada, no outono a queda das folhas, no verão ali a elevação da temperatura, no inverno as quedas de temperatura, presença de geada, inclusive neve em algumas áreas aqui do sul do Brasil. Então esse clima aí é um clima bem definido, 4 estações bem definidas. Então esse é o clima aí da região sul do Brasil. E quanto mais ao sul você vai, basicamente dá para a gente dizer que as temperaturas elas têm uma tendência a diminuir. A região sul do Brasil ela também recebe influência direta de uma massa de ar aí fria, que é a massa polar atlântica, e ela incide diretamente derrubando aí as temperaturas em várias épocas aí do ano. Né? Inclusive no inverno, essa massa polar atlântica ela consegue chegar lá na região norte do Brasil, causando as quedas de temperatura, gerando o que a gente chama aí de friagem lá no norte do Brasil, ok? Falando agora de vegetação, né? A gente sabe que a vegetação ela é o espelho do clima. E se ela é o espelho do clima, a gente sabe que a vegetação automaticamente ela se adapta ao clima de uma região. Então as condições de vegetação que a gente vai encontrar na região sul do Brasil, elas são condicionadas às variações de temperatura. Como eu falei para você, a maior parte do território do sul do Brasil apresenta clima subtropical, que é um clima aí com 4 estações bem definidas, digamos assim, não tão definidas como num clima temperado, mas dá para a gente dizer que são bem definidas. Chuva aí ocorre o ano todo, às vezes a gente tem algum período aqui de escassez, mas não são períodos tão longos como a região central do Brasil ou até mesmo a região nordeste. Então, o clima dá para a gente dizer que interfere diretamente, né, nas condições aí de vegetação. No litoral, a gente vai ter a presença dos mangues, que são aquelas plantas halófitas, são aquelas plantas de raízes aéreas que suportam aí um ambiente mais salino. E temos também a restinga, que é aquela vegetação que você vê na areia quando você vai lá para Caiobá, por exemplo, quando você vai para Matinhos, Guaratuba, ou você vai para Garopaba, ou você vai para Itapuá, você vê aquela vegetação ali na areia e você pensa que aquilo deixa a areia feia, né? Mas na verdade não. Aquela é uma formação vegetal que a gente chama de restinga e que abriga ali várias espécies que dependem desse conjunto de vegetação que nós chamamos de restinga. Inclusive, continua lá na areia, porque essa vegetação ela é protegida por lei ambiental, é proibido você retirar. Inclusive, ela vem sofrendo muitas vezes a ação de redes hoteleiras, bares, que tentam avançar sobre a areia da praia, retirando essa vegetação. É claro que devidamente são multadas essas instituições que causam esses danos a essa formação vegetal. Saindo do litoral, nós temos em direção mais ao oeste, nós temos as formações ali de Mata Atlântica, que é uma floresta mais densa, tá? Quando você desce lá a Estrada da Graciosa, por exemplo, tu já começa a perceber a vegetação aí conhecida como Mata Atlântica, uma vegetação bastante densa, bonita, com grande biodiversidade. Saindo do litoral, vindo mais ainda para o oeste, você vai perceber que você vai encontrar o que a gente chama de floresta subtropical, que é referente ao chamado domínio das araucárias. Né? O domínio das araucárias, com o famoso pinheiro do Paraná, né? O pinheiro do Paraná, que é considerado uma planta conífera pelo seu formato, uma planta acicolifoliada, porque tem as folhas em formato de agulha. Né? Essa vegetação é uma vegetação adaptada a um clima mais frio, né, o pinheiro do Paraná,
né, que inclusive é protegido por lei também, que inclusive sofreu muito com a expansão agrícola e também com a expansão da urbanização aqui na região sul. Mas lá no extremo sul, lá no Rio Grande do Sul, mais especificamente, nós temos os campos e as pradarias. São vegetações que ocorrem ali mais especificamente no Rio Grande do Sul, que é um composto aí de gramíneas com uma vegetação de arbustos mais espaçados, né, o que a gente chama de vegetação mais esparsa, tá? Inclusive as grandes pastagens, né, de criação de gado são colocadas sobre os campos sulinos, né, os famosos pampas gaúchos, né, o que causa um processo que a gente chama aí de arenização, que é meio que um processo de degradação do solo, por conta do pisoteamento ali do gado, enfim, do desgaste do próprio solo, né? Esse conjunto, né, que são aí os campos sulinos, esse bioma, digamos assim, vem sofrendo muito com a ação da pecuária principalmente, ok? Então, de vegetação, temos a Mata Atlântica, temos as formações litorâneas, como o mangue e a restinga, temos a mata subtropical, que é a floresta de araucárias, lá do famoso Pinheiro do Paraná, araucária angustifolia, e temos aí no Rio Grande do Sul os campos sulinos ali, com uma vegetação mais de gramínea, uma vegetação aí mais espaçada, né, aqueles arbustos mais espaçados. No que se refere ao relevo, nós temos a presença de planaltos, temos a presença de planícies mais no litoral e temos também a presença aí de depressões. O relevo da região sul do Brasil ele é marcado pela presença aí de planaltos, serras, chapadas, que estão ali entremeados por algumas depressões, e no litoral meridional a gente tem uma planície que é relativamente estreita. Então dá para a gente dizer que a região sul ela é uma região que você tem o predomínio aí de planaltos em relação às depressões ou até mesmo em relação às planícies. Em toda a região aqui sul, a gente vai ter a prevalência, digamos assim, no subsolo de rochas de origem sedimentar, ou seja, aquelas rochas que se formam a partir da sedimentação do próprio planalto, que é aquela porção mais elevada, a rocha vai ser desgastada aqui, vai ser depositada na depressão, e aí você tem a formação de rochas sedimentares, e aí, claro, você tem a prevalência de rochas sedimentares, exceto, né, por duas unidades aí de relevo, que são os planaltos da famosa Serra do Atlântico Leste e também o Planalto Sul-Rio-Grandense. Serra do Atlântico Leste e Sudeste, perdão, e também o Planalto Sul-Rio-Grandense, onde você tem um predomínio aí de rochas cristalinas, né? Aquelas rochas que são magmáticas ou também metamórficas, tá? Inclusive esse relevo, né, mais planáltico dá a condição de uma hidrografia de rios planálticos, que são aqueles rios que são perenes, porque nunca secam, e que tem corredeiras, cachoeiras, e essa velocidade da água, né, favorece justamente a utilização dos nossos rios aqui da região sul para a produção de energia hidroelétrica. Inclusive a hidrografia da região sul ela é marcada pela bacia do Paraná, né, além também da bacia do Uruguai e também do Atlântico Sul e Sudeste, né? Então os nossos rios aqui são bem utilizados, principalmente produção de energia hidroelétrica, o que cancela, digamos assim, a utilização deles para navegação, né? Apesar da bacia platina, você não pode utilizar esses rios pela grande quantidade de cachoeiras, corredeiras para navegação, mas você pode utilizar para a produção de energia hidrelétrica. Tanto é que a gente tem a usina de Itaipu, né, que é aí uma das maiores usinas do mundo em produção de energia hidroelétrica, ok? Então essas são as características aí físicas da região sul do Brasil. Espero que tenha ficado claro, esse foi um breve resumo, né, sobre a região sul do Brasil. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, busque se aprofundar. Por enquanto era isso. Valeu, falou!